Pedi à minha filha que me ajudasse a arranjar a minha casinha. Ela riu-se e gritou: Vivemos numa casa luxuosa. E tu moras neste galpão porque és uma perdida. Não ajudam pessoas como tu. Olhei em silêncio para a casa dela, depois para a minha e disse-lhe calmamente: Que seja o que disseste, filha. Os seus rostos ficaram congelados de horror quando uma tratora se aproximou do portão deles na manhã seguinte. Uma história que toda a mãe precisa de ouvir. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Eu pedi à minha filha para me ajudar com uma pequena reforma na minha casinha modesta. Ela riu-se alto e gritou: Nós vivemos numa mansão luxuosa, e tu nesta barraca porque és uma fracassada. A gente como tu não merece ajuda. Eu olhei em silêncio para a casa dela, depois para a minha, e respondi calmamente: Como quiseres, filhinha. Os rostos deles congelaram de terror quando, na manhã seguinte, uma escavadora parou à porta deles. Mas antes de continuarmos, peço-vos que deem like a este vídeo, subscrevam o canal e comentem o que pensam sobre situações assim. Obrigada. Agora, desfrutem da escuta. Chamo-me Isabela Fonseca. Tenho 68 anos. Nos últimos 2 anos, vivo numa pequena casa de hóspedes na periferia de uma urbanização de luxo chamada Aldeia das Oliveiras Douradas, perto de Sintra, em Portugal. Esta urbanização foi o último e maior projeto do meu falecido marido, o João Fonseca. Ele era um construtor visionário, daqueles que não erguem apenas edifícios, mas criam comunidades vivas, com curvas suaves nas ruas e oliveiras antigas, plantadas nos jardins comuns. As oliveiras douradas deviam ser o seu canto do cisne, um lugar onde as pessoas vivessem não só com riqueza, mas com harmonia e paz, inspirado nas colinas verdejantes de Sintra. Ele não chegou a ver o fim, um enfarte. Após a sua morte, não quis ficar na nossa enorme mansão no centro da urbanização. Cada canto ecoava memórias dele. E o silêncio no seu escritório era tão denso que parecia cortável com uma faca. Por isso, mudei-me para esta casa de hóspedes. 120 metros quadrados, uma varanda acolhedora e um jardinzinho que eu transformei num oásis a partir de um terreno baldio. Era o suficiente para mim. E a mansão principal, a joia da urbanização, foi ocupada pela minha filha Catarina, o marido dela Miguel e o meu neto Tiago. Achei que era o certo. Que eles vivessem lá, aproveitassem, construíssem a sua vida. Eu não pedia atenção nem ajuda. Só queria paz e poder mexer na terra. Catarina sempre me achou excêntrica. Mãe, quem no seu perfeito juízo troca uma mansão por esta cabana? Zrênia ela, olhando com desdém para a minha sala simples. Ela era assim. Valorizava o brilho exterior, o que se podia exibir aos outros. Miguel, o marido, era diferente. Frio, calculista como uma máquina. Olhava para mim não com desprezo, mas com perplexidade, como se eu fosse um investimento ruim. Naquele dia, apareceram depois do almoço, sem aviso, como sempre. Catarina entrou a voar, trazendo um nuvem de perfume caro que logo sobrepôs o meu cheiro habitual de flores silvestres e livros velhos. Miguel veio atrás sem tirar os sapatos e fixou-se no telemóvel. Olá, mãe! Zrênia ela, beijando o ar perto da minha cara. Estávamos a passar e resolvemos vir ver-te. O Tiago está no carro, não quer sair, tem o tablet. Eu assenti engolindo o habitual ressentimento. A passar. Isso significava que vinham do clube de golfe em Cascais, que ficava no sentido oposto. Entrem. Querem chá? Acabei de fazer um bolo de maçã. Oh, mãe, bolo? Estou de dieta, recusou ela, passando o dedo pela cadeira antiga. Está poeirento aqui. Devias contratar uma empregada. Algo se contraiu dentro de mim. Não era uma oferta de ajuda. Era uma crítica. Eu observei em silêncio enquanto ela inspecionava a casa como uma avaliadora. O olhar dela parou na foto do João na parede. O pai não aprovaria esta vida que levas, disse ela de repente.
Ele construiu um império e tu andas a cavar na terra. O teu pai adorava este jardim, respondi baixinho. Plantamos aquelas rosas juntos. Miguel largou o telemóvel. Isabela, a Catarina tem razão. Isto não é digno. És a viúva do João Fonseca. E vives como... Ele não terminou, mas eu entendi. Como uma serviçal. Estou bem aqui, afirmei com firmeza. Bem? Component Placement, riu-se Catarina. Mãe, na próxima semana temos um jantar de caridade na nossa casa. Vai lá o presidente da Câmara e a imprensa. Queria convidar-te, mas como te apresento? Digo que a minha mãe mora numa barraca nos fundos da própria urbanização? Foi um soco no estômago. Senti o sangue subir à face. Quis gritar, expulsá-los, dizer tudo o que pensava sobre a dignidade deles, construída com o dinheiro do meu marido. Mas só cerrei os punhos e olhei pela janela. Lá fora, começava a chover e as primeiras gotas pesadas batiam no telhado. Uma, duas, e então uma gota caiu no meu ombro. Olhei para cima. No teto, mesmo sobre a cadeira, espalhava-se uma mancha escura e feia. Catarina não notou a mancha nem o meu olhar fixo. Estava absorvida em si mesma e no evento iminente. Enfim, mãe, pensa nisso. Talvez possas ir para a casa de uma amiga durante o jantar para evitar perguntas embaraçosas. Dizemos que estás num spa em Algarve. Soa respeitável. Falava com leveza, como se sugerisse trocar a toalha de mesa. Mandar a própria mãe embora da sua casa para não estragar a fachada da vida perfeita. Eu calei-me, e eles tomaram o silêncio por concordância. Miguel assentiu satisfeito e saíram, deixando-me com o perfume alheio e a mancha úmida no teto. A chuva caiu toda a noite. Sentei-me na cadeira com uma bacia velha debaixo da goteira. Ping, ping. O som marcava os segundos da minha humilhação. Cada gota recordava as palavras da filha. Barraca, indigno, respeitável. Lembrei-me de como eu e o João construímos esta casa. Inicialmente, era para o guarda, mas eu, arquiteta de formação, alterei o projeto. Adicionei a varanda ampla, janelas panorâmicas, com vista para a floresta de Sintra. Vai ser o nosso cantinho, Bela, dizia o João abraçando-me. Quando nos cansarmos da mansão, fugimos para aqui, bebemos chá e vemos o pôr do sol, como nos velhos tempos. Ele pensou em tudo. Fez com qualidade. O telhado era de telha cerâmica importada de Espanha. Não devia vazar tão cedo. Algo estava errado. Talvez uma árvore caída na última tempestade? Ou os operários que limparam a chaminé na mansão principal tivessem sido descuidados. De manhã, subi ao sótão sozinha. As minhas costas doridas protestaram, mas rangi os dentes e subi a escada rangente. Lá estava, várias telhas deslocadas, uma rachada. A água encontrou caminho. Não podia consertar sozinha. Precisava de mãos masculinas e ferramentas. Decidi ligar a Catarina. Não para pedir dinheiro ou queixar-me, mas para pedir ajuda humana. Talvez o Miguel enviasse um dos operários que cuidavam da mansão deles. Marquei o número. Sim, mãe. Component Placement, atendeu ela, com voz apressada e irritada. Catarina, bom dia. Tenho um problema pequeno. O telhado vazou muito. Telhado. A voz dela sem compaixão, só aborrecimento. Ai, mãe, agora não. Tenho prova de vestido para o evento, depois reunião com o decorador e o catering. Eu entendo, disse baixinho. Não preciso que subas ao telhado. Talvez o Miguel? O Miguel tem reunião com investidores de Lisboa. Mãe, percebes as nossas responsabilidades? Temos projetos em jogo e tu com o teu telhado. Chama um serviço. Imaginei explicar ao serviço como chegar à minha casa através dos 3 postos de segurança. Provar que não era intrusa. Era quase impossível sem a cooperação da empresa de gestão. E todos os contactos estavam com o Miguel. Catarina, não posso chamar assim. É zona fechada. Precisa de passe para o carro. Precisa. Mãe, não tenho tempo, interrompeu ela. Resolve os teus problemas sozinha. Quiseste viver independente, pois vive. Desligou. Fiquei no meio da sala com o telefone na mão.
E do teto, a água pingava ritmicamente na bacia. Ping, ping, ping. Não era som de chuva. Era o som da minha solidão. Percebi que para eles eu não era só indigna. Era um estorvo. Um problema a resolver. E se não me resolvesse sozinha, em breve começariam a resolver-me eles. E nem imaginava quão cruéis seriam os métodos deles. Passou uma semana. As chuvas pararam, mas a mancha no teto ficou. Tornou-se amarelada, castanha, como um mapa antigo. Mapa da minha humilhação. Tirei a bacia, mas cada vez que passava, olhava para cima e sentia um aperto no peito. Tentei encontrar mestres pela internet, mas quem ouvia o nome da urbanização ou pedia preços exorbitantes ou recusava, murmurando sobre acessos complicados. Percebi que sem a filha não dava. Era humilhante, mas não via saída. Decidi ir até eles. Afinal, era só um pedido. Não ia mendigar. Vesti um vestido simples, mas decente, pus um lenço de seda ao pescoço, presente do João, e caminhei devagar pela avenida principal da urbanização. A casa deles erguia-se como um palácio. 3 andares, colunas, relvado imenso cortado por 2 jardineiros. No portão, a segurança parou-me. Para quem vai? Component Placement, perguntou um rapaz de uniforme. Para a Catarina Fonseca. Sou a mãe dela. Ele olhou-me duvidoso, depois para o meu aspecto modesto, e ligou para a casa. O portão abriu-se silenciosamente. Entrei no pátio. O Miguel estava à porta, fumando, ao telemóvel. Viu-me, franziu o sobrolho, terminou a chamada e veio ao encontro. Isabela, aconteceu algo? O tom dele como se eu viesse pedir empréstimo. Olá, Miguel. Preciso falar com a Catarina. Ela está ocupada, a preparar o evento. Nesse momento, Catarina saiu à varanda, de roupão de seda, cabelo enrolado em toalha. Ao ver-me, não escondeu a irritação. Mãe, o que fazes aqui? Eu disse que estava ocupada. Catarina, é só 5 minutos. Esforcei-me por falar calmamente. Tenho mesmo problema grave com o telhado. Não consigo mestres. Por favor, pede aos teus rapazes para verem. Eu pago, claro. Ela olhou para o Miguel. Ele abanou a cabeça subtilmente. Mãe, que mestres? Estão ocupados com a casa para o jantar. Cada minuto conta. Não dá para o teu telhado. Senti o chão fugir. Não esperava alegria, mas recusa tão fria. Mas pode cair, sussurrei. Não cai, disse Miguel preguiçosamente, sacudindo cinza no relvado perfeito. A tua casinha aguenta mais 100 anos. É de pedra. Sim, mãe, não dramatizes, acrescentou Catarina. Depois do evento, vemos. Talvez. Agora vai, por favor. A maquilhadora chega já. Não quero que veja isto tudo. Gesticulou para o meu vestido, lenço. Cara! Percebi. Eu era a mancha na vida lustrosa deles, como a mancha no meu teto. Virei-me e saí. Nas costas, ouvi cochichos. Não distinguia palavras, mas o tom era claro. Discutiam-me como obstáculo irritante. Caminhei pela avenida, passando por relvados perfeitos e mansões opulentas, e pela primeira vez em 2 anos, senti-me completamente estranha ali. Não era o meu mundo, era o mundo que o meu marido construiu, mas onde eu não cabia. E ainda não suspeitava que tinha mais direitos a ele do que eles. De volta à casinha, não chorei. As lágrimas secaram, deixando um vazio frio e duro. Percebi que pedir-lhes algo era inútil e degradante. Resolvi atuar pelos canais oficiais. Afinal, sou residente e pago taxas altas pela manutenção. A empresa de gestão devia ajudar-me. Encontrei o antigo contrato com a empresa assinado pelo João. O número do gerente, um tal Vasco Oliveira, estava circulado a vermelho. Liguei. Estou, respondeu uma voz profissional cansada. Bom dia. Chamo-me Isabela Fonseca. Vivo na casa de hóspedes número 3. O telhado vaza e preciso de ajuda para mestres. Pausa do outro lado. Fonseca? Zrênia. Viúva do João Fonseca? Sim, confirmei. Um momento. Ouvi papéis. Depois, a voz mudou, quase reverente. Isabela, desculpe. Não percebi logo. Claro, resolvemos já. Envio o nosso engenheiro-chefe em 1 hora. Ele vê tudo.
Surpreendi-me com a mudança. O nome do marido ainda pesava. Uma esperança tímida acendeu-se. O engenheiro, homem robusto de 50, chegou como prometido. Subiu ao telhado, inspecionou e desceu sério. Está mal, Isabela. Não é só telha. As vigas apodreceram. Precisa trocar parte do telhado. Trabalho sério. Uns 30.000 euros no mínimo. A quantia atordoou-me. Não tinha dinheiro livre assim. O que o João deixou estava em contas e eu vivia da pensão modesta e subsídio de viúva. Entendi, obrigada, murmurei. Vou pensar. Quando ele saiu, sentei-me e abracei a cabeça. Tis Millian catástrofe. Sabia que Catarina e Miguel não ajudariam. Provavelmente, alegravam-se com o problema insolúvel. Como confirmação, o Miguel ligou 1 hora depois. Voz melosa. Isabela, bom dia. O Vasco da empresa ligou-me. Disse que tens problema com o telhado. Lamento. Obrigada, respondi secamente. Pensei nisto. Manter até uma casinha pequena dá despesas, reparos, impostos, contas. E para ti já é pesado. Eu e a Catarina preocupamo-nos muito contigo. Calei-me, esperando o resto. Conversamos. Talvez vendas a casa? Encontramos comprador bom e compramos-te um apartamentozinho na cidade, perto de clínicas, lojas. Mais calmo para ti, menos preocupação para nós. Tudo encaixou. O telhado era pretexto. Há tempo queriam livrar-se de mim, do meu aspecto indigno, vender a casa, mandar-me para longe. Não, Miguel, não vendo, disse firmemente. Bem, direito teu. Voz fria de novo. Só não te espante se um dia o telhado caia na tua cabeça. Desligou, e eu fiquei em silêncio, sentindo não mágoa, mas raiva. Raiva clara e fria, que dava força. Achavam-me velha fraca, fácil de intimidar e expulsar da própria casa. Mas conheciam-me mal, e nada sabiam do marido e do legado verdadeiro que me deixou. A pressão deles tornou-se mais subtil. Pararam de visitar, mas atuavam por intermédios. Primeiro ligou a presidente do comitê de pais da escola do Tiago. Isabela, olá. Estamos a angariar para um quadro interativo novo. A Catarina disse que podias contribuir. É pouco, só 5.000 euros. Para ti não é nada, pois não? Depois, apareceu um paisagista. Andava pelo meu terreno, media, fotografava. O que faz aqui? Zrenia, perguntei. O Miguel pediu para ver como melhorar esta área, talvez um court de tênis. Expulsavam-me como pragas. Cada dia era uma guerrinha. Queriam que eu quebrasse, que fosse a eles pedir para me tirarem dali. Depois veio a Catarina sozinha, sem Miguel. Vestido executivo severo, pasta de couro, cara na mão. Sentou-se à minha frente sem rodeios e pôs uma brochura ilustrosa na mesa. Mãe, olha isto. Peguei. Capa com letras douradas. Idade de ouro. Residência de luxo para senhores respeitáveis. Dentro, fotos de idosos sorridentes a jogar xadrez na varanda, piscina, quartos com vista para pinhais. O que é isto? Loguei e perguntei já sabendo. O teu novo lar, disse ela suave, quase carinhosa. Eu e o Miguel investigamos. É o melhor da região. Cuidados 24 horas. Médicos, atividades, convívio. Vais ficar bem lá. Falava como se oferecesse férias. Não vou para lado nenhum, cortei. Mãe, não se discute. Voz dura. É para o teu bem. Não dás conta sozinha. A tua casa cai aos pedaços. Não podes mantê-la. Não podemos estar sempre a lidar com os teus problemas. Decidimos. Vendemos a tua casa, o dinheiro paga a residência, dá para 10 anos. Abriu a pasta. Lá estava o contrato da residência e autorização de venda. Assina aqui. Olhei para ela incrédula. Não propunha, exigia. Decidirá a minha vida. Futuro, bens. Senti-me encurralada. Não assino nada, sussurrei. Assina sim, rebateu ela. Se não, atuamos de outro modo. O Miguel consultou o advogado. Podemos questionar a tua capacidade. Idade, comportamento inadequado, recusa de ajuda. O tribunal fica do nosso lado. A ameaça direta, cínica, prontos para me declarar louca por causa da casa. Algo quebrou em mim. Ou melhor,
cristalizou-se num núcleo duro e afiado. Levantei-me e fui ao armário antigo de livros feito pelo pai do João. Mãos tremiam, não de medo, mas fúria. Afastei pilha de revistas antigas de arquitetura e tirei uma pasta pesada de couro escuro, que o João me dera uma semana antes de morrer. Bela, disse ele então, seja o que for, nunca mostres a Catarina. Só em caso extremo. Vai saber quando. O extremo chegara. Dizes que a casa cai? Zrenia, perguntei virando-me. Dizes que sou ninguém aqui? Vamos ver. Catarina olhava confusa, sem entender, enquanto eu abria a pasta. Coloquei a pasta velha e gasta na mesa. Ela olhou primeiro para ela, depois para mim. O que é isto? Mais papéis sentimentais? Mãe, não percas o meu tempo. Não são papéis, Catarina. É o que o teu pai me deixou. Lê. Abri. Em cima, o plano geral da urbanização Aldeia das Oliveiras Douradas, com anotações à mão do João. Virei páginas e tirei o documento principal, o testamento. Não o que eles viram dividindo tudo igual. Outro, último, notariado 1 mês antes da morte. Catarina pegou no papel. Os olhos corriam as linhas. Primeiro confusão, depois descrença, depois choque puro. As mãos tremiam. O quê? O que significa? Zrenia balbuciou. Significa filhinha, disse eu, voz firme e fria como nunca. Que toda esta urbanização, toda a terra de baixo, toda a propriedade não vendida, incluindo a tua mansão luxuosa, pertencem a mim. Ela saltou, derrubando a cadeira. Impossível. Falsificação. O pai não faria isto. Fez e fez, respondi calma. Via-te ao fundo, a tua sede de brilho, e o Miguel com calculadora no lugar do coração. Protegeu-me e a si mesmo. Tirei outro papel. Contrato de arrendamento longo da mansão deles, com opção de compra em 10 anos se condições cumpridas. Arrendatário, Catarina. Arrendador. Fundação João Fonseca, da qual eu era a única fundadora e presidente. Queres dizer que vivemos na tua casa? Zrenia ela. Não na minha, corrigi. Na da fundação. E eu sou a fundação. Aliás, sou também presidente da Associação de Proprietários da Urbanização. Então, o problema do telhado resolvo eu mesma, com um telefonema. Ela olhava-me como fantasma. Toda a arrogância evaporou-se como dourado barato. Diante de mim, uma mulher perdida, assustada. Nisso, a porta abriu-se e o Miguel entrou. Então, assinou? Zrenia perguntou animado, sem me olhar. Mas ao ver a cara da mulher e a pasta, entendeu. O que se passa aqui? Catarina passou-lhe o testamento em silêncio. Ele arrancou-o, leu rápido, rosto petrificado. Delírio, sibilou. Contestamos no tribunal. Tentem, sorri. Só lembrem que o notário é amigo do vosso presidente da Câmara. E no contrato de arrendamento há uma cláusula interessante. Ponto 7.3. Lê alto, faz favor. Ele encontrou lábios torcidos. O arrendador pode rescindir unilateralmente em caso de desrespeito aos representantes do arrendador, ou ações que danifiquem a imagem e reputação da urbanização. Pois, continuei, levantando-me, o vosso tratamento para comigo foi mais que desrespeitoso, e em breve tenho jantar de caridade com o presidente e imprensa. Imagino a imagem linda que dá à urbanização a notícia de que a filha do fundador expulsa a própria mãe de casa. O Miguel empalideceu. Entendeu. Cheque-mate em 2 lances. E então, a Catarina explodiu. Não raiva simples, histeria de impotência e humilhação. Então és assim, berrou, apontando-me o dedo. Fingias de ovelha pobre, mas tinhas uma pedra no peito. Vivemos na mansão luxuosa, construímos vida, e tu nesta barraca porque és fracassada. Invejosa da minha juventude, do meu sucesso. A gente como tu não merece ajuda, merece desprezo. Gritava tanto que provavelmente a avenida toda ouvia. Todo o medo, confusão, vertidos em ódio puro, mostrava a verdadeira face. Eu olhei em silêncio. Sem dor, sem mágoa, só compreensão cristalina.
Esperei ela esgotar-se, depois, fitando-a nos olhos, disse 3 palavras. Como quiseres, filhinha. Peguei no telefone, marquei o número do Vasco Oliveira e, sem desviar o olhar dos rostos horrorizados, disse à linha. Vasco, bom dia. Isabela Fonseca. Preciso de uma escavadora no portão principal. Amanhã, às 9 horas. Desliguei. Silêncio tenso na sala, quebrado só pela respiração pesada da Catarina. O rosto dela, distorcido pelo grito, ganhava expressão de incompreensão total. O Miguel, pálido como lençol, punhos cerrados. Que escavadora! Zrênia, não é da vossa conta, respondi, guardando documentos na pasta. Considerem início de obras de melhoria. Como presidente da associação, tenho direito pleno. Olhavam-me como monstro. A mãe quieta, submissa, que podiam humilhar e mover como móvel, desaparecera. No lugar, uma mulher que desconheciam. Mulher que falava a língua deles. Poder e força. Não ousas, sussurrou Catarina. Já ousei, cortei. Agora, por favor, saiam da minha casa e da minha urbanização. Tem 30 dias para desocupar a mansão número 1. A notificação de rescisão chega amanhã por estafeta. Saíram sem palavra, cambaleando como bêbados. Olhei pela janela. Chegaram ao carro, entraram, mas demoraram a partir. Provavelmente tentavam assimilar. Eu? Sem triunfo, sem gáudio, só fadiga imensa, como se tivesse corrido uma maratona de vida. Sentei-me na cadeira velha, sob a mancha feia no teto. Esta barraca, como ela chamou, pareceu-me a fortaleza mais segura do mundo. As paredes guardavam risos do João, livros que líamos juntos, jardim que plantamos à mão. O que tinham eles? Casa grande e fria, arrendada, estatuto comprado a crédito. Vida de fachada, vazia por dentro. Fechei os olhos. Dentro de mim, silêncio. Não opressivo como após a morte do marido, mas de libertação, como se um peso de anos caísse dos ombros. Peso de esperanças, expectativas, desilusões. Não esperava mais amor, respeito, ajuda deles. Não esperava nada, e isso dava liberdade incrível. Passei a noite acordada. Sentei-me no silêncio, revendo eventos dos últimos anos. Todos os pequenos golpes, humilhações que atribuía à juventude deles, a tempos diferentes. Como permiti que me tratassem assim? Como deixei esquecer quem sou? Não era só viúva de construtor, era parceira. Eu, arquiteta, desenhei os primeiros esboços das casas. Discuti planos até rouca, escolhi materiais. Esta urbanização era meu filho também. E permiti que a chamassem barraca. Ao amanhecer, fui ao espelho. Olhava-me uma mulher idosa, cansada, cabelos grisalhos, rugas nos olhos, mas no olhar, algo novo. Aço. Não era mais vítima. Era dona da própria vida, e amanhã planeava arrumar. Encontrei no armário o bloco antigo do João, onde anotava planos. Na primeira página, letra firme. Plano de melhoria da aldeia das Oliveiras Douradas. Abri. Hora de acabar o que ele não pôde. Rentei o bloco contra o peito, sentindo o cheiro fente de tabaco e tinta que ainda perdurava nas páginas amareladas. O sol nascente filtrava pelas janelas, tingindo o jardim de tons dourados, como se Sintra inteira conspirasse para um novo começo. Respirei fundo e comecei a listar. Primeiro, contactar o Vasco para confirmar a escavadora. Depois, marcar reunião com o advogado do João, o velho amigo Antônio Mendes. Não era vingança o que me movia, ou talvez fosse, mas disfarçada de justiça. Era restauração. Restaurar o que o João sonhara para este lugar. E para mim. O telefone tocou cedo, quebrando o silêncio. Era o Vasco, voz eficiente. Isabela, bom dia. A escavadora está a caminho. Precisa de mais algo? Sim, respondi, surpreendendo-me com a autoridade na minha voz. Envie-me a estimativa para reparo do telhado na casa 3 e prepare um relatório completo sobre as contas da associação nos últimos 2 anos. Quero ver tudo. Pausa breve. Claro, senhora presidente.
Envio por e-mail em breve, senhora presidente. As palavras ecoaram, e pela primeira vez sorri genuinamente. A escavadora chegou pontual às 9 horas, ronronando como um gato gigante amarelo na avenida principal, perto do portão da mansão. Eu observava da varanda com uma chávena de café, vendo os operários em coletes laranja reunirem-se. Era a minha equipa agora. Liguei ao Vasco novamente. Vasco, plano é este. Comecem pela limpeza do terreno baldio para uma zona de lazer infantil. O projeto está no e-mail. Depois, troquem as lanternas velhas por LED. E sim, a estimativa do telhado. Urgente. Ele respondeu animado, sem questões. O nome Fonseca voltava a ser varinha mágica, agora com poder real meu. Em seguida, liguei ao Antônio Mendes. Não nos víamos há meses, mas atendeu imediato, como se esperasse. Isabela, finalmente! Estava preocupado. O teu genro andou a indagar sobre o testamento. Nada disse, mas cheirava a sujo. Tinhas razão, Antônio. Suspirei. Preciso da tua ajuda. Contei resumidamente tudo. As humilhações, a mancha no teto, as ameaças, a revelação da pasta. Ele ouviu em silêncio, ocasionalmente resmungando. Sabia, disse ao fim. O João pressentia. Dizia: o Miguel é predador. A Catarina fraca. Ele molda-a. Protege a Isabela. O plano de proteção ativa-se. Notificação de rescisão. Enviei por estafeta. Próximo passo? Quero auditoria plena à associação nos últimos 2 anos. O Miguel estava no conselho. Quero saber para onde foi o dinheiro. Boa ideia, aprovou Antônio. E sugiro a Assembleia Geral dos Residentes. Apresenta-te como presidente e proprietária. Fortalece-te. Tira-lhes alavancas. A ideia agradou-me. Basta de sombras. Hora de luz. Enquanto falávamos, vozes no jardim. Olhei pela janela. Catarina e Miguel aproximavam-se da casa. Aspecto desalinhado. Ela chorosa, ele sombrio com olheiras. Não entraram. Pararam no portão. Saí à varanda. O que querem? Mãe, começou Catarina trêmula. Recebemos a carta. Não podes fazer-nos isto. Para onde vamos? Com o Tiago. É o teu neto, acrescentou Miguel fingindo indignação. Expulsas o próprio neto para a rua? Olhei-o friamente. Quando ameaçavam internar-me para ficar com os meus bens, pensavam no Tiago? Quando negavam ajuda com o telhado furado, lembravam-se dele? Não usem a criança como escudo, Miguel. É baixo até para ti. Ele murchou. Bem, disse mudando para tom negocial. O que queres? Dinheiro? Quanto? Negociemos. Não estamos no mercado, Miguel? Não negocio contigo. Informo-vos. Tem 30 dias. Virei-me para entrar, mas Catarina correu ao portão. Mamã, perdoa, fui burra. Culpa do Miguel. Pressionava-me. Corrijo tudo, não nos expulses. Lágrimas verdadeiras, mas sabia a origem. Não remorso. Medo. Medo de perder casa, estatuto, vida bonita. Tarde demais, Catarina, disse baixinho. Escolheste quando gritaste que eu era fracassada. Agora vão. Tenho muito a fazer. Entrei e fechei a porta, ignorando os soluços. Sabia que era só o início. À frente, assembleia, auditoria, reconquista de controlo. Mas, pela primeira vez, não temia. Em mim acordara a arquiteta. Hora de reconstruir não só a urbanização, mas a minha vida. As semanas seguintes foram um vendaval. A casinha virou quartel-general. Antônio vinha quase diário com papéis. Auditores contratados vasculhavam contas da associação. O telefone não parava. Descobertas intrigantes. Miguel no conselho assinava contratos com empresas fantasma de amigos. Preços inflacionados o dobro, qualidade péssima. Dinheiro dos residentes para conforto ia para o bolso dele. O reparo do meu telhado sabotado de propósito. Esperava que eu cedesse e vendesse, para depois fazer via firma dele a triplo. Antônio documentava tudo. Não é só demissão, Isabela, dizia esfregando mãos. Cheira a crime. Fraude em grande escala.
Catarina e Miguel tentaram contactar várias vezes. Esperavam-me à porta, mandavam mensagens, notas via segurança. Fui implacável. Questões pelo advogado. Finalmente, dia da Assembleia Geral, no salão do clube local. Nervosa ia enfrentar gente que me via como viúva quieta do Fonseca e declarar direitos. Entrei no salão cheio, pessoas bem-sucedidas, vizinhos com quem trocava bons dias na rua. Na primeira fila, Miguel olhava-me com ódio. Catarina, ausente. Antônio foi ao microfone primeiro. Caros residentes, a Assembleia é importante hoje. Após morte do fundador João Fonseca, gestão transitória no Conselho, mas apresento a nova e legítima presidente e proprietária principal da Aldeia das Oliveiras Douradas, a viúva Isabela Fonseca. Murmúrio de surpresa. Todos os olhares em mim. Subi ao palco. Joelhos tremiam, mas controlei. Boa tarde, disse, voz firme e amplificada. Muitos conhecem-me como residente modesta da casa de hóspedes, mas hoje estou noutro papel. O meu marido deixou-me não só herança, mas responsabilidade por este lugar, o nosso lar comum. Pretendo assumi-la. Falei de planos, zona infantil nova, parque no baldio, controlo estrito de gastos. Depois o principal. Infelizmente, a auditoria revelou violações financeiras graves pelo conselho anterior, nomeadamente Sr. Miguel Oliveira. Acenei para ele. Todos viraram. Ele encolheu-se. Materiais entregues às autoridades. Concluí. Agora perguntas. Foi o fim dele. Vizinhos afastavam-se, alguém ligava ao telemóvel. Reputação de mentira ruía ao vivo. Após, aproximaram-se, apertos de mão, gratidão. Viram em mim, não velhinha excêntrica, mas mulher forte para a ordem. De volta à casa, Catarina no alpendre. Mãe, sussurrou, olhos chorosos erguidos. O Miguel... Levaram-no do salão. Olhava esperançosa, como se eu pudesse anular com palavra. Abanei a cabeça. Escolha dele, Catarina. Responsabilidade dele. Ela desabou o cara nos joelhos. Olhei sem pena. Chorava não por ele, mas por si. Vida desmoronada. Passou um mês. Os 30 dias expiraram. Miguel solto sob calção, mas nuvens acumulavam-se. Despedido do banco, contas congeladas, amigos sumidos, mundo de dinheiro e estatuto virado pó. No último dia, Catarina veio de novo. Aspecto terrível, magra, olhar apagado, vestido simples que não via nela há anos. Não sozinha, mão no Tiago. Neto, golpe baixo. Mãe, disse no limiar, sem sítio para ir. Vendemos apartamento dos pais do Miguel para advogados, sem dinheiro para quarto. Por favor, pelo Tiago. O neto olhava-me olhos grandes assustados. Não entendia, mas sentia mal. Coração apertou. Criança inocente. Calei-me longo, olhando alternadamente. Catarina não pedia perdão, não admitia erro. Pressionava a pena, usando o filho como escudo vivo. Percebi. Nada mudara. Ainda egoísta, infantil, sem assumir atos. Bem, disse enfim. Ajudo-vos. Rosto dela brilhou triunfo. Achava vitória, coração materno, não pedra. Na urbanização há casa livre, continuei neutra. Pequena, 120 metros. Com telhado que vazava, mas já consertei. Ela piscou, demorando a captar. Depois compreendeu. Propões que moremos aqui, nesta barraca? Zrenia escapou. Repetiu as palavras exatas, mas sem arrogância. Só confusão, horror. Sim, confirmei calma. Arrendo-vos. Condições normais, contrato anual, 500 euros mês, mais contas. Pagam pontual, ficam. Não. Expulso sem remorso. É a única ajuda. Olhava boquiaberta. Esperava gritos, perdão magnânimo, não proposta fria de negócio, tratando-a como qualquer inquilino. Mas como pagamos? Zrenia. Miguel sem emprego. Eu também. Problemas vossos, Catarina. Arranjem trabalho. Podes, por exemplo, ser auxiliar doméstica para vizinhos. Pagam bem aqui. O Miguel tem talentos,
Enganar, por exemplo. Talvez use. Fui cruel, sabia. Mas crueldade necessária, como cirurgia sem anestesia. Dói, mas se não, gangrena espalha. Escolhe, concluí. Esta casa nas minhas condições, ou rua, tem hora para decidir. Fechei porta. Ouvi choro. Ouvi Tiago perguntar: Mãe, vamos viver aqui? Doía pelo neto, mas para salvá-lo de tal mãe, precisava forçá-la a crescer. Crescimento começa sempre no fundo. O fundo deles, minha casinha acolhedora, a barraca deles. Que ironia! Passaram 6 meses. Mudei-me para a mansão, não logo. Primeiro limpei o espírito alheio de luxo ostensivo que Catarina e Miguel trouxeram. Joguei fora a mobília gritante, tirei cortinas pesadas de veludo, pus leves de linho. A casa respirou de novo. Meu escritório, antes cheio de bugigangas, agora repleto de desenhos e planos. Mergulhei na gestão da urbanização. Zona infantil construída em 2 meses. Agora sempre ruidosa, alegre. Criamos parque pequeno com lago, cisnes nadando. Renegociei contratos de manutenção, dinheiro na caixa da associação, bastava para necessidades e crescimento. Residentes satisfeitos. Encontrei-me. Novo propósito na vida. Catarina e Tiago ficaram na casa de hóspedes. Miguel condenado condicional, multa enorme. Saiu da urbanização, nunca mais ouvi dele. Catarina arranjou emprego, auxiliar numa casal idoso da urbanização. Limpava, cozinhava, compras. No início, envergonhada. Baixava olhos ao cruzarmos-nos na avenida, mas depois notei mudanças. Vestia simples, parou tintas berrantes no cabelo, voltou ao castanho natural. Emagreceu não de dietas, mas trabalho e cuidados. No olhar, algo novo. Sentido. Pagava arrendamento pontual. Quando faltava, vinha. Isabela, dizia, tratando-me por senhora. Posso pagar metade agora? Resto semana que vem? Salário atrasado. Pode, respondia. Não ajudava além do acordado. Dei-lhe chance de aprender a viver sozinha. Tiago corria para mim após escola. Oferecia bolos, líamos juntos, passeávamos no parque. Nunca falava dos pais, não perguntava. Éramos avó e neto, simplesmente. Numa tarde outonal, sentada na varanda da mansão enrolada em manta, Catarina aproximou-se. Pôs silenciosa prato com bolo de maçã na mesa, igual ao meu. Eu fiz, disse baixinho. Pela tua receita. Olhei-a. Obrigada. Ficou ali, inquieta. Mãe, chamou pela primeira vez em meses. Perdoa-me, se puderes. Não respondi. Peguei pedaço do bolo, saboroso. Talvez não como o meu, mas com algo importante. Esforço. Não sei se perdoo totalmente. Traição deixa cicatrizes que doem com o tempo. Mas entendi. Por vezes, salvar alguém requer deixá-lo cair, para encontrar força própria. Não recuperei a filha antiga. Talvez ganhasse uma nova real, agora na varanda da casa que o marido construiu, olhando a urbanização que virou meu legado, sinto não solidão, mas paz. Estou no meu lugar. Sou Isabela Fonseca. Não viúva, não vítima na barraca, mas mulher que reconquistou casa e vida. Obrigada por escutarem até ao fim. Se tocou a vossa alma, se acreditam que dignidade se luta, deem like e comentem o que pensam. O vosso apoio ajuda a contar verdades. Sejam fortes, nunca permitam humilhação. Enquanto o sol poente pintava as colinas de Sintra, com tons de laranja e púrpura, eu permaneci na varanda. O bolo de maçã da Catarina, ainda quente ao lado da chávena de chá, que esfriava devagar. O aroma das maçãs misturava-se ao perfume das oliveiras ao vento, e pela primeira vez em meses, permiti-me revisitar memórias não como feridas abertas, mas como pedras angulares de uma ponte que eu mesma reconstruía. Não era perdão o que sentia. Isso viria, ou não, com o tempo, mas uma curiosidade nova pela mulher que a minha filha se tornava, moldada não mais pelo luxo fácil, mas pelo atrito diário da realidade. Na manhã seguinte,
Despertei com o canto dos pássaros no parque recém-criado, onde os cisnes deslizavam preguiçosos no lago artificial que eu insistira em escavar, inspirado nos jardins históricos de Queluz que o João tanto admirava. Levantei-me cedo, como se uma energia renovada pulsasse nas veias, e dirigi-me ao escritório agora meu, repleto de rolos de papel vegetal com esboços de expansões. Talvez um centro comunitário com ateliês de arte, para que os residentes não só vivessem, mas criassem raízes culturais nas oliveiras douradas. O telefone vibrou com uma mensagem do Antônio. Auditoria finalizada, descobertas bombásticas. Reunião às 11 horas? Respondi afirmativamente, sentindo um formigueiro de antecipação. Não de vingança, mas de justiça poética, como se o legado do João se manifestasse através de números e cláusulas escondidas. Enquanto esperava, desci ao jardim principal da mansão, onde jardineiros que eu recontratara. Desta vez, locais de Sintra, não os caros importados que o Miguel preferia, podavam as sebes com precisão. Um deles, um homem idoso chamado Manuel, com mãos calejadas como as raízes das oliveiras centenárias, aproximou-se com o chapéu na mão. Senhora Isabela, bom dia. Ouvi dizer que planeia um pomar comunitário. Posso sugerir variedades de maçãs regionais? As da serra são resistentes, como a senhora. Sorri, tocada pela comparação. Sim, Manuel. Vamos plantar juntos. Traga amostras amanhã. Era assim que a urbanização renascia. Não em grandiosidades vazias, mas em conexões genuínas, em solo partilhado. Às 11 horas, o Antônio chegou com uma pasta grossa, olhos brilhando atrás dos óculos. Sentamo-nos à mesa de mogno que o João esculpira anos antes. E ele espalhou documentos como um cartógrafo, revelando mapas secretos. Olha isto, Isabela. Não só os contratos inflacionados. O Miguel desviou fundos para investimentos pessoais em propriedades em Cascais. Usou o nome da fundação como garantia, sem autorização. Isso é fraude agravada. Pode dar prisão efetiva. Folheei as páginas, vendo assinaturas falsificadas, transferências para contas offshore disfarçadas de despesas de manutenção. Uma linha destacava-se. Um pagamento a uma empresa de demolição, datado semanas antes da minha crise com o telhado. Ele planeava demolir a minha casinha? Zrenia perguntei, voz baixa, mas firme. Antônio assentiu. Sim, para expandir o relvado da mansão. Via-a como obstáculo removível. A raiva antiga reacendeu, mas transformada em combustível. Procede com as queixas formais e avisa os residentes afetados. Alguns pagaram taxas extras por melhorias que nunca viram. Ele saiu com instruções claras e eu fiquei sozinha, traçando linhas num novo esboço. Um memorial ao João no centro do parque. Uma escultura abstrata de oliveiras entrelaçadas, simbolizando resiliência. O almoço trouxe uma surpresa. O Tiago bateu à porta, mochila às costas, olhos curiosos. Avó, posso ficar aqui um bocadinho? A mãe está a trabalhar e eu terminei a escola cedo. Convidei-o para dentro, preparando sandes de queijo da serra e frutas frescas. Sentamo-nos no sofá da sala, agora livre das bugigangas douradas que a Catarina acumulara, e ele puxou um caderno de desenhos. Olha, avó, desenhei o lago com os cisnes. Posso ajudar no pomar? Os traços infantis capturavam a essência do lugar melhor que qualquer arquiteto profissional. Inocência misturada à observação aguda. Claro, Tiago. Amanhã vamos plantar as primeiras árvores. Enquanto ele rabiscava mais, contei-lhe histórias do avô. Como o João, nos primórdios, escalava as colinas de Sintra para mapear terrenos, sonhando com comunidades onde as pessoas se sentissem em casa, não em exibição. O neto ouvia fascinado, e pela primeira vez, vi ecos do João nele. Não no Miguel, graças aos céus. A tarde avançou com uma chamada inesperada. O Vasco, gerente da empresa de gestão, com voz hesitante. Senhora presidente, temos um problema. Alguns residentes reclamam de ruídos noturnos perto da antiga casa de hóspedes. Luzes acesas até tarde, vozes altas.
A casinha onde agora moravam Catarina e Tiago. Suspirei, sabendo que a transição não seria lisa. Eu trato disso. Obrigada pelo aviso. Decidi visitar não como mãe vingativa, mas como proprietária responsável. Caminhei pela avenida ao entardecer, passando por vizinhos que agora me saudavam com respeito genuíno. Uma senhora idosa acenou da sua varanda, agradecendo pelo novo banco no parque. Um casal jovem elogiou as lanternas LED que iluminavam caminhos. Com suavidade. Cheguei à casinha, luzes quentes jorrando das janelas que eu mesma projetara anos antes. Bati à porta. Catarina abriu. Aspecto fatigado, mas composto. Avental simples, cabelo preso num coque prático. Mãe, entra. O interior mudara. Mobília mínima, cheiro de sopa no fogão, brinquedos do Tiago espalhados no chão. Sem o caos de luxo anterior, parecia acolhedor. Ouvi queixas de ruídos, disse diretamente, sem acusação. Ela corou. Desculpa. O Tiago tem pesadelos desde que o pai... Bem, desde tudo. Fico acordada a acalmá-lo, cantando canções antigas. Canções que eu lhe cantara em criança, provavelmente. Senti um aperto, mas mantive compostura. Entendo. Mas tenta baixar o volume depois das 22 horas. Para o bem de todos. Ela assentiu. Depois, hesitou. Mãe, posso perguntar? Como gerias tudo sozinha antes? A solidão, as decisões... Era a primeira vez que pedia conselho, não favores. Sentei-me, surpresa. Não geria sozinha. Tinha o teu pai, mesmo depois. E agora, tenho o lugar que construímos. Começa pequeno, uma tarefa por dia, uma vitória por vez. Falamos pela primeira vez em meses sem tensão, trocando dicas sobre jardinagem. Ela começara um pequeno canteiro atrás da casa, plantando ervas para cozinhar. É terapêutico, admitiu. Como tu dizias. Saí ao anoitecer, deixando-a com um conselho prático. Fala com o Manuel sobre sementes. Ele ajuda. De volta à mansão, refleti na varanda. Estrelas piscando sobre Sintra como confidências antigas. A Catarina mudava, não por magia, mas por necessidade crua. O trabalho moldava-a, o filho ancorava-a. E eu? Evoluía também, de guardiã relutante a visionária ativa. Na semana seguinte, o pomar comunitário ganhou forma. Manuel trouxe mudas de maçãs da serra, resistentes ao vento atlântico, e reunimos voluntários, incluindo o Tiago, que cavava com entusiasmo infantil. Catarina juntou-se timidamente, mãos sujas de terra pela primeira vez em anos. Posso ajudar? Zrenia perguntou baixa. Claro, respondi. Escolhe uma árvore. Plantamos lado a lado. Silêncio confortável quebrado por risos do neto. Era um começo, não um fim. Raízes aprofundando-se no solo partilhado. Mas desafios surgiam. O Antônio ligou com novidades sobre o processo contra Miguel. Ele tenta acordo extrajudicial, oferece devolução parcial. Aceitas? Não, disse firme. Que enfrente as consequências. Para exemplo. A justiça rolava como as colinas, inexorável. Entretanto, expandi planos. Contactei artistas locais para murais no centro comunitário, inspirados em lendas de Sintra. Mouras encantadas, palácios escondidos. Um pintor jovem, inspirado pela minha história, que se espalhara como fofoca benévola, propôs um fresco com uma mulher erguendo oliveiras das cinzas. És tu, disse. Aceitei, vendo-me não como heroína, mas como semente que germinava tardia. Noites traziam reflexões profundas. Deitada na cama que partilhara com o João, folheava o bloco dele, adicionando notas minhas, integrações ecológicas, painéis solares nas casas, trilhos para caminhadas ligando à floresta nacional. Era diálogo póstumo, amor traduzido em linhas e curvas. Uma noite, chuva fina caiu, recordando a goteira antiga. Mas agora, o telhado da casinha e da mansão era sólido, como o meu espírito. Catarina ligou inesperadamente. Mãe, o Tiago quer dormir aí amanhã. Posso? Sim, respondi. Traga bolo. Rimos brevemente, eco de conexão renascida.
Assim, dia a dia, a aldeia das Oliveiras Douradas Floresque ia não só em estruturas, mas em almas entrelaçadas. A minha, da filha, do neto, dos residentes. Não era conto de fadas, mas narrativa real. De quedas, subidas e o espaço cinzento, onde o perdão se insinua devagar, como raízes em terra fértil. E enquanto as estrelas velavam, eu planeava o próximo passo. Uma festa comunitária no parque, celebrando não luxo, mas laços. Porque, afinal, o verdadeiro ouro das oliveiras não estava nas folhas, mas nas raízes profundas que resistiam às tempestades. Com as estrelas ainda piscando como sentinelas silenciosas sobre as copas das oliveiras, mergulhei nos preparativos para a festa comunitária, transformando o que poderia ser um evento banal em um mosaico vivo de tradições portuguesas revividas. Imaginei fados ecoando ao crepúsculo, sardinhas assadas em grelhas improvisadas e danças folclóricas que misturassem os ritmos do Minho com o sotaque local de Sintra. Não seria uma ostentação de riqueza como os jantares de caridade da Catarina outrora promoviam, mas um encontro orgânico, onde cada residente contribuísse com algo pessoal. Um poema recitado, uma receita de família ou simplesmente uma história partilhada à fogueira. Enviei convites manuscritos. Sim, à moda antiga, com caligrafia que eu mesma pratiquei em noites insones, distribuídos pelos caminhos da urbanização como sementes ao vento. O Manuel, o jardineiro, ofereceu-se para construir um palco rústico de madeira reciclada das podas recentes, e o Tiago, empolgado, insistiu em decorá-lo com guirlandas de folhas que ele próprio colhia, transformando a tarefa em uma aventura de caça ao tesouro pela floresta adjacente. Avó, vamos pôr luzinhas como estrelas caídas? Perguntou ele, olhos brilhando, e eu concordei, vendo nele o germe da criatividade que o João sempre incentivara, longe das telas frias que o pai lhe impunha. Enquanto isso, a Catarina surpreendeu-me ao oferecer ajuda na cozinha comunitária que montávamos no centro do parque. Posso fazer pastéis de nata? Aprendi com a senhora para quem trabalho. Ela é de Belém, sabe os segredos. Aceitei notando como as mãos dela, outrora impecáveis com manicure francesa, agora exibiam calos de quem manejava panelas e esfregões, um testemunho mudo de metamorfose. Não conversamos sobre o passado. Em vez disso, trocamos dicas sobre canela e açúcar, como se cozinhar fosse uma ponte sutil sobre o abismo que nos separara. Os dias que antecederam a festa foram um turbilhão de atividade. Contratei um fadista local de Lisboa, cujas cordas de guitarra portuguesa prometiam evocar saudades profundas, e organizei oficinas para crianças, onde o Tiago liderava um grupo a criar máscaras inspiradas nas lendas das Mouras Encantadas de Sintra. Ele pintava a sua com tons de verde-oliva, declarando: é para proteger o pomar dos ventos maus. O Antônio Mendes, sempre prático, atualizou-me sobre o processo legal. O Miguel enfrentava audiências preliminares, com testemunhas da urbanização a depor sobre contratos suspeitos, e rumores de que ele tentava fugir para o Brasil circulavam como névoa matinal. Não te preocupes, disse o advogado. As provas são irrefutáveis. Ele cavou a própria cova. Eu, porém, desviava o foco para o positivo. Visitei residentes idosos que raramente saíam, convidando-os pessoalmente, e um deles, um antigo marinheiro. Reformado chamado Francisco, prometeu contar contos de navegações atlânticas, ligando o mar distante às colinas que nos abrigavam. A festa chegou numa tarde de outono ameno, com o sol filtrando através das folhas douradas, como se a própria natureza aplaudisse. O parque encheu-se gradualmente. Famílias com cestos de piquenique, casais de mãos dadas, crianças correndo entre os cisnes que agora respondiam a nomes dados pelo Tiago: Branco e Dourado. O Manuel acendeu a fogueira central, e o cheiro de sardinhas grelhadas misturou-se ao de castanhas assadas, evocando festas de São João, que eu e o João celebrávamos em juventude. Sentei-me num banco de pedra que eu mesma projetara, observando a Catarina servir pastéis com um sorriso tímido,
interagindo com vizinhos que outrora a idolatravam pelo estatuto e agora a viam como igual. "Estão deliciosos", elogiou uma senhora, e a filha corou, murmurando um "obrigada" genuíno. O fadista subiu ao palco ao pôr do sol, voz rouca tecendo melodias de perda e redenção, e por um momento fechei os olhos, sentindo o João ali, no vento que agitava as oliveiras. O Tiago puxou-me pela mão para dançar uma vira improvisada, rindo quando eu tropecei nos passos. E a Catarina juntou-se hesitante, formando um círculo familiar que, embora frágil, resistia aos puxões do passado. Conversas fluíram como vinho tinto de uma pipa partilhada. O Francisco narrou tempestades no Cabo da Roca, inspirando um residente jovem a propor trilhos de caminhada costeira. Uma artista local exibiu esboços do memorial que eu encomendara, debatendo formas com o grupo. Não houve discursos formais. Eu recusei o microfone, preferindo que a noite se desenrolasse organicamente, como um rio sinuoso pelas colinas. Mas num momento quieto, ao lado da fogueira, a Catarina aproximou-se, segurando 2 taças de vinho. "Mãe, isto é bonito. Como o pai imaginaria?" Olhei-a, vendo não a filha arrogante, mas uma mulher em reconstrução, tijolo a tijolo. "Sim", respondi. "E tu fazes parte disto agora." Bebemos em silêncio, o crepitar das chamas pontuando um entendimento tácito. A noite estendeu-se com jogos de malha para os mais velhos, contos de fantasmas para as crianças. O Tiago inventou um sobre o espírito da barraca velha, que protegia os jardins, e música que evoluiu para jam sessions improvisadas, com um residente tocando acordeão. Saí dali revigorada, como se a festa tivesse infundido nova vida nas veias da urbanização, transformando-a de enclave elitista em tapeçaria viva de histórias entrelaçadas. Nos dias seguintes, o eco perdurou. E-mails de gratidão chegavam, propostas para eventos mensais surgiam, e o Tiago pediu para fazer mais festas, à avó, com fogos de artifício da próxima vez. A Catarina, por sua vez, começou a frequentar o centro comunitário que eu inaugurara, participando de um grupo de leitura onde discutiam autores portugueses como Saramago e Eça de Queiroz. "Ajuda a pensar", confidenciou-me ela uma tarde, enquanto colhíamos maçãs no pomar. O processo contra o Miguel avançava, com ele a negociar delações para reduzir pena, expondo redes de corrupção que se estendiam além da urbanização, até construtoras em Lisboa. O Antônio celebrava. Isto limpa não só as contas, mas a reputação do legado do João. Eu, entretanto, expandia horizontes. Contactei ambientalistas para plantar mais oliveiras nativas, criando um corredor ecológico que ligasse a urbanização ao Parque Natural de Sintra-Cascais, sonhando com certificação sustentável que honrasse a visão ecológica do meu marido. Numa manhã chuvosa, o Tiago apareceu à porta com um desenho, uma oliveira gigante com raízes que formavam rostos. O meu, da mãe, dele. "Somos a família Árvore", explicou. Abracei-o, sentindo as raízes da minha própria transformação aprofundarem-se, resistindo a qualquer vendaval futuro. A Catarina, vendo a cena da janela da casinha, acenou timidamente. E eu retribuí, sabendo que o espaço cinzento do perdão se coloria aos poucos, como folhas novas, brotando após o inverno. E assim, com cada plano traçado, cada conversa tecida, a aldeia pulsava com uma vitalidade que transcendia tijolos e telhados. Era o pulsar de corações reconectados, de legados revividos em atos cotidianos de generosidade e crescimento. Enquanto o pulsar de corações reconectados ecoava ainda nos recantos da aldeia, como um eco distante de ondas quebrando nas praias de Cascais, decidi explorar territórios inusitados, mergulhando em uma iniciativa que misturasse o antigo com o inovador, um festival de contos orais, inspirado nas tradições dos contadores de histórias alentejanos, mas infundido com tecnologia moderna. Projeções holográficas de lendas sintrenses dançando entre as oliveiras ao anoitecer. Não era mera distração.
Via nisso uma forma de tecer laços mais profundos, convidando residentes a compartilharem narrativas pessoais, transformando memórias em herança coletiva, como se cada voz fosse um fio numa tapeçaria infinita. Comecei por recrutar aliados improváveis. O Francisco, o marinheiro reformado, concordou em liderar uma sessão sobre mitos do mar, descrevendo sereias que supostamente habitavam as grutas da Pena. Uma jovem programadora da urbanização, chamada Sofia, ofereceu-se para criar apps interativos onde participantes votassem em histórias favoritas via códigos QR espalhados pelos caminhos. O Tiago, sempre o catalisador de alegria, inventou caixas de segredos, pequenas urnas de madeira onde crianças depositavam desenhos de monstros imaginários para serem revelados durante o evento como personagens vivas através de máscaras que ele e os amigos fabricavam com materiais reciclados. Avó, e se o meu monstro for amigo das mouras? Questionou ele, pincel na mão, e eu ri, incentivando. Então ele guarda os segredos do pomar. A Catarina, observando de longe, aproximou-se um dia com uma ideia própria. Posso contribuir com contos. Da nossa família. Aqueles que o pai contava sobre os construtores de castelos medievais. Assenti, percebendo que ela buscava não só participação, mas uma ponte para redimir o passado, reescrevendo a narrativa familiar em voz alta. Os preparativos viraram um caleidoscópio de caos criativo. Tardes passadas a ensaiar projeções no parque, com hologramas tremulando como fantasmas benevolentes. Noites testando microfones sem fio que capturassem o sussurro do vento nas folhas como parte da trilha sonora. Envolvia artesãos locais de Sintra que trouxeram tapeçarias tecidas à mão para decorar o palco, padrões intrincados de folhas e ondas que ecoavam o tema marítimo do Francisco. Uma surpresa veio quando o Vasco, o gerente, revelou um talento escondido para a poesia. Escrevo haikus sobre as colinas, confessou envergonhado, e incorporei-os como interlúdios, breves pausas reflexivas entre contos longos. O festival desabrochou numa noite de lua cheia, o céu de Sintra como um dossel cravejado de diamantes, iluminando o parque onde fogueiras crepitavam em círculos concêntricos, convidando grupos a se reunirem como clãs ancestrais. O Francisco abriu com uma saga de navegadores perdidos, voz grave misturando-se ao som de ondas gravadas que a Sofia projetava. Crianças, incluindo o Tiago, com sua máscara de monstro amigo, encenavam partes, correndo entre o público com lanternas LED que piscavam como vagalumes tecnológicos. A Catarina subiu ao palco hesitante, vestindo um chale simples que eu lhe dera anos antes, e narrou uma história do João. Como ele, jovem engenheiro, desafiara tempestades para erguer as primeiras fundações da aldeia, comparando-o a um construtor de castelos que domava dragões de burocracia. O público aplaudiu, e vi lágrimas nos olhos dela. Não de tristeza, mas de catarse, como se verbalizar o legado a libertasse de sombras antigas. Hologramas dançavam ao fundo, mouras etéreas girando em sincronia com os haikus do Vasco. Colinas sussurram, oliveiras guardam sonhos, tempo tece fios. Interações inesperadas floresceram. Um residente, empresário de vinhos do Douro, propôs parcerias para vinhas na urbanização, inspirado por um conto sobre colheitas míticas. A Sofia conectou-se com o Francisco para digitalizar mapas antigos de rotas marítimas, criando um app educacional. O Tiago, exausto, mas radiante, adormeceu no meu colo ao fim da noite murmurando: Avó, as histórias são como raízes que voam. Caminhei de volta à mansão sob o luar, carregando não só o neto, mas um senso de expansão. O festival não terminara. Ecoaria em conversas diárias, em amizades forjadas ao calor das fogueiras. Nos dias subsequentes, o Antônio trouxe atualizações jurídicas com um twist. O Miguel, pressionado pelas evidências, confessara mais desvios, implicando sócios em Lisboa, o que poderia resultar em restituições financeiras para a aldeia. Fundos que eu planejava investir em bolsas para jovens como a Sofia, fomentando inovações locais.
A Catarina visitou-me com um presente. Um livro de contos folclóricos portugueses, anotado com suas reflexões. Li durante as pausas no trabalho, disse. Ajuda a ver além do óbvio. Conversamos sobre o João não como perda, mas como inspiração viva. E pela primeira vez, ela admitiu. Errei em não valorizar o que construíste, mas estou aprendendo. Não forcei perdão, em vez disso, propus uma caminhada conjunta pelas trilhas novas, onde oliveiras jovens brotavam, simbolizando renovações. Enfrentei um contratempo menor. Uma tempestade outonal danificou hologramas do festival, mas transformei-o em oportunidade, organizando oficinas de reparo onde residentes aprendiam eletrônica básica, fortalecendo o senso de autossuficiência. O Manuel juntou-se, compartilhando saberes sobre poda resistente a ventos. E o Tiago inventou guarda-chuvas para árvores. Invenções absurdas que nos faziam rir coletivamente. Expandindo visões, contatei historiadores de Sintra para palestras mensais no centro comunitário, tecendo a aldeia ao tecido histórico da região. Palácios reais como o da Pena, servindo de musa para projetos arquitetônicos, que eu esboçava à mão. Livre misturando gótico com moderno sustentável. Uma noite, sozinha na varanda, contemplei o horizonte onde o Atlântico se encontrava com as colinas, sentindo o legado do João não como peso, mas como asa, elevando-me a alturas onde perdão e crescimento dançavam como hologramas na brisa. A Catarina mandou mensagem. Boa noite, mãe. O Tiago sonha com mais festivais. Respondi com um emoji de oliveira, um gesto sutil de continuidade. Assim, camada por camada, a vida na aldeia se desdobrava em padrões imprevisíveis, como veios em mármore antigo. Resilientes, belos na sua imperfeição, guiados não por planos rígidos, mas pelo fluxo orgânico de conexões humanas que transcendiam o visível, enraizando-se no invisível solo da alma. Enquanto os veios imprevisíveis do mármore da vida se entrelaçavam no solo invisível da alma, como rios subterrâneos alimentando fontes inesperadas, lancei-me em uma empreitada que desafiava as fronteiras da aldeia. Uma colaboração com astrônomos, amadores de Lisboa, para instalar um observatório modesto no topo da colina mais alta, onde as noites claras de Sintra permitissem mapear constelações como se fossem rotas antigas de navegadores, ligando o céu ao solo que pisávamos. Não era capricho estelar. Enxergava nisso uma metáfora expandida, convidando residentes a erguerem os olhos além dos telhados, descobrindo padrões cósmicos que espelhassem as intrincadas teias de relações humanas que tecíamos dia a dia, como se cada estrela fosse um nó em uma rede infinita de possibilidades. Iniciei contatando o clube de astronomia da capital, trocando e-mails que fluíam como meteoros. Eles enviaram telescópios portáteis e software de rastreamento, enquanto eu organizei sessões noturnas guiadas, batizadas de Noites Estelares das Oliveiras, onde participantes, de crianças curiosas a idosos nostálgicos, aprendiam a identificar Órion como guardião das colinas ou Cassiopeia como rainha tecelã de destinos. O Tiago, com sua imaginação galopante, transformou as observações em jogos. Avó, vamos caçar planetas perdidos? Propunha ele binóculos improvisados em mãos, e juntos plotávamos mapas celestes em papel craft, anotando descobertas como cometas, imaginários que cruzavam o Atlântico virtual. A Catarina, atraída pelo brilho noturno, juntou-se uma vez, trazendo chá quente em termos. Lembra as noites que o pai passava no terraço, contando estrelas em vez de ovelhas, comentou ela, voz suave sob o véu escuro. E pela primeira vez, compartilhamos silêncios que não pesavam, mas flutuavam como nebulosas leves. Os preparativos viraram um cosmos de experimentos, tardes calibrando lentes com a ajuda da Sofia, a programadora, que integrou apps de realidade aumentada para sobrepor mitos gregos às constelações reais. Noites testando projetores que pintavam o céu,
com linhas conectando estrelas a lendas locais, como a da Moura Saluquia, que, segundo o folclore sintrense, tecia teias de luz para guiar amantes perdidos. Envolvia o Francisco, cujas histórias marítimas agora se entrelaçavam com narrativas celestes. Os navegadores usavam polares como bússola, assim como nós usamos memórias para navegar o presente. Declamava ele em ensaios, voz ecoando como ondas distantes. Uma reviravolta veio quando o Vasco revelou um arquivo antigo do João. Mapas estelares que ele traçara anos antes, integrando alinhamentos astronômicos aos layouts da urbanização, como se as casas fossem constelações terrestres. Ele planejava isso, sussurrou o gerente, olhos arregalados, e incorporei os desenhos nas sessões, transformando-se o observatório em tributo vivo. A primeira noite estelar desabrochou sob um céu sem nuvens, o parque transformado em anfiteatro natural, onde telescópios pontuavam como sentinelas, e residentes se aglomeravam com mantas e curiosidade. O Francisco guiou o grupo por Via Láctea, comparando-a a um rio de leite mitológico que nutria deuses. A Sofia ativou o app, fazendo estrelas falarem, com vozes sintetizadas, recitando poemas de Camões sobre viagens além-mar. O Tiago, empoleirado num banquinho, apontava Júpiter. É um rei gordo com anéis. Component Placement exclamava, provocando risos que ecoavam pelas colinas. A Catarina, ao meu lado, confidenciou. Nunca olhei para cima assim. Parece libertador. Respondi com um aceno, sentindo as distâncias encurtarem, como órbitas convergentes. Interações cósmicas floresceram. Um residente, astrônomo hobbyista, propôs parcerias com escolas de Sintra para visitas guiadas. Outra, bióloga aposentada, ligou constelações a migrações de aves, inspirando um projeto de monitoramento ecológico que eu anotei para futuro. Aicos do Vasco pontuaram pausas. Estrelas piscam. Segredos em código Morse. Noite decifra. Diálogos inesperados surgiram. O Manuel, jardineiro terrestre, debateu com o Francisco sobre jardins celestes, comparando podas a supernovas que renasciam galáxias. Caminhei de volta na mansão sob o manto estelar, carregando não fadiga, mas um brilho interno. As noites estelares não findavam ao amanhecer. Persistiam em sonhos coletivos, expandindo horizontes como galáxias em expansão. Nos dias que se seguiram, o Antônio trouxe reviravoltas jurídicas com aroma de vitória. O Miguel, encurralado por confissões, aceitava acordo que incluía restituições substanciais, fundos que eu direcionaria para telescópios avançados e bolsas para jovens astrônomos como o Tiago, fomentando curiosidades que transcendiam telhados. A Catarina visitou com um telescópio de brinquedo para o filho. Ele não para de falar em planetas. Obrigada por isso. Conversamos sobre o céu não como escape, mas como espelho. Reflete o que construímos aqui embaixo, disse ela. E pela primeira vez, planeamos uma observação familiar, traçando constelações que simbolizassem renascimentos. Enfrentei um eclipse menor, uma falha no software durante uma sessão, mas transformei em lição coletiva, onde a Sofia ensinou codificação básica, fortalecendo o senso de inovação compartilhada. O Tiago inventou estrelas falantes, invenções malucas com luzes LED que contavam piadas cósmicas, nos fazendo gargalhar sob o firmamento. Expandindo constelações, contatei observatórios nacionais em Coimbra para colaborações, tecendo a aldeia ao cosmos acadêmico com projetos de mapeamento que eu supervisionava à distância, esboçando integrações arquitetônicas como domos transparentes para visões ininterruptas. Uma madrugada, insone na varanda, contemplei Vênus como arauto do dia, sentindo o legado do João não como âncora, mas como propulsor, impulsionando-me a velocidades onde reconciliação e descoberta orbitavam como luas gêmeas. A Catarina mandou áudio. Boa noite, mãe. O Tiago viu uma estrela cadente e pediu um desejo por nós. Respondi com uma foto do céu, um gesto sutil de aspirações partilhadas. Assim, órbita por órbita, a existência na aldeia se expandia em espirais imprevisíveis, como braços galácticos. Luminosos, vastos na sua complexidade,
guiados não por gravidades opressivas, mas pelo dança etérea de atrações mútuas que transcendiam o tangível, ancorando-se no vasto oceano do universo interior.